Três ativos que estão de graça para setembro de 2025. Tenho certeza que o último você não ouviu falar dele. Então vamos trocar ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal que está falando pelo Guedes, sou economista da Escola IZT e hoje vamos falar de três ativos que estão de graça para setembro de 2025. Então anota, o conteúdo da aula de hoje é muito importante, então sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira ação é a Frasli, uma antiga empresa que a gente já fala aqui no canal. Ela se dedica à fabricação, comercialização e importação de componentes para freios, acoplamento, transmissores, materiais de fricção, produtos à base de resina, autopeça, artefato plásticos e seus derivados. Basicamente é uma empresa que tem um controlador por trás, que é o grupo Randon, que também está listado na bolsa. E se a gente parar para ver ali a cotação mais recentemente da Frasli, a gente viu que ela já caiu mais de 20% nesse ano de 2025 da sua máxima histórica. Só que quando a gente para ver o resultado da Frasli, principalmente o trimestral, a gente vê que ela está batendo recorde de receita, um bom EBITDA, está com um EBIT de 170, mas o que realmente está comprometendo o bom resultado da Frasli é exatamente o resultado financeiro, que de fato compromete ali mais de 50% do EBIT da empresa. E aí aperta muito ali a margem de lucro, consequentemente ficando bem abaixo, falou ali de 4%, tá? E isso aí é devido ao endividamento. A gente pode ver que a dívida da Frasli está um pouco mais alta que o usual, porque ela se endividou um pouco mais para adquirir uma empresa mexicana, a Dacomsa. Então, basicamente, o resultado veio sim mais forte por causa da aquisição dessa empresa, mas também a gente vê uma piora lá nas linhas de baixo, no bottom line, na parte de lucro, por causa dos juros da dívida que ela pegou para comprar essa empresa. E aí toda essa repercussão negativa está vindo ali por causa de uma dor da aquisição que ela fez, mas o resultado da empresa operacional está vindo muito forte. A gente vê um EBITDA numa casa muito boa, 240, 230 ali milhões por trimestre, é um baita resultado, mas devido à aquisição, ela vem enfraquecendo a linha de bottom line, linha de lucro líquido. Basicamente, é só uma questão de tempo para ela se adaptar, e aí eu vejo que a Frasli tem um bom potencial para esse mês de setembro de 2025. Ela é a primeira empresa descontada que a gente tem para esse mês. A segunda empresa é uma empresa americana, muito conhecida por vocês, por todo mundo, que é a Microsoft. Provavelmente você deve estar utilizando o Windows aí, né, no seu computador, seja um Windows, se não for um Mac, e aí você deve também utilizar o pacote do Microsoft Office, como PowerPoint, Word, Excel. Também tem a plataforma de nuvens ali, como o Azure da Microsoft. É uma gigante que não ficou ali só presa naquela questão do Windows e do pacote Office. Ela está disponível para diversas fontes, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial, como o Azure Windows Service OS e um servidor de SQL. A gente vê ali que a Microsoft é uma gama ampla de serviços, é um serviço bem completo, não se resume somente ao Office e ao Windows, como eu já havia dito. E se a gente parar para ver desde a sua máxima histórica até aqui, ela já caiu ali bem próximo dos 10%. Isso só no mês de agosto, um período muito curto de tempo. Só que quando a gente para ver os resultados da Microsoft, a gente vê crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de lucro líquido, ROI de 33%, com a dívida líquida negativa, uma geração de caixa absurda, crescendo em todas as linhas e teve uma queda ali de 10% da sua máxima histórica. Mais uma empresa que eu vejo como descontada para setembro de 2025. E dando uma olhada nos resultados desse segundo trimestre, a gente vê que muita gente fala que a bolsa americana tá cara, não dá para comprar mais, que já subiu muito. Só que os gestores americanos continuam cada vez mais posicionados nas 7 magníficas, que são as 7 maiores empresas dos Estados Unidos: Apple, Amazon, Microsoft, Google, Nvidia, Tesla e o Facebook, a Meta. Então, basicamente, as empresas continuam trazendo um grande retorno, só que é aquela velha história. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o dia de amanhã, e não tem como você dizer que tá caro. Nada subiu tanto que não possa subir mais, nem caiu tanto que não possa cair mais. Então, no curto prazo, o mercado é muito irracional, a gente não deve ficar olhando, enfim, para preço, a gente deveria estar olhando mais para resultados. E quando a gente olha tanto para a Frasli quanto para a Microsoft, a gente vê que são empresas que estão trazendo um bom resultado na comparação anual de um ano para o outro, subindo 15% de receita, subindo 20% de EBITDA, 16% de lucro. Então, assim, a empresa continua com um baita resultado. Quando a gente olha a geração de fluxo de caixa operacional, 15% de crescimento, ela continua com um baita retorno, mas o mercado judiou no curto prazo das suas cotações. Então, um bom resultado e cotação caindo é o que a gente busca. E lembrando que a gente tem que, no longo prazo, a cotação tende a seguir lucro, e o mês de setembro aparenta ser um bom mês também para a Microsoft. Essa é a segunda empresa que a gente tem como descontada para setembro de 2025. Por fim, o terceiro ativo não é uma empresa de fato, não é um estoque, é um ETF, o TLT. Quem acompanha aqui o canal há tempos sabe que eu já falo do TLT, tem basicamente ali uns bons meses, e quando a gente vê o TLT, ele vem caindo muito
desde lá do aumento da taxa de juros, desde abril de 2020. Se a gente parar para ver desde a máxima histórica até agora, o TLT já caiu quase 50%. Isso porque o TLT são títulos de juros longos dos Estados Unidos. Ele vai pegar e simplesmente comprar juros de dívida longo, ou seja, juros de dívida de mais de 20 anos. Acaba que devido à marcação a mercado, quando os juros de dívida do país sobe dos Estados Unidos, o preço cai, que é exatamente o que veio acontecendo em 2020 para cá. Quando subiu a taxa de juros americana, a gente teve uma redução significativa no preço. Só que o inverso também é verdade. Ou seja, sempre que a gente tem uma redução na taxa de juros, a gente tem ali um aumento no preço. Isso é a famosa marcação a mercado. E aí, se a gente olha a próxima reunião lá do Fed, que é o Banco Central americano, a gente nota que 89% da probabilidade na reunião do dia 17 que ela venha acontecer é que ela caia 0,25 pontos percentuais. Note que a chance de a taxa de juros cair é muito grande e quando a taxa de juros americana cai, a gente tem que os títulos de renda fixa, principalmente os mais longos, quanto mais longo for o título, maior a gente tem um aumento no preço, porque quanto maior o vencimento, maior a duration, e aí maior a duration, o impacto na variação é maior. Logo, os títulos mais longos tendem a ter um aumento significativo do preço à medida que a taxa de juros vai caindo, o impacto é maior. Então é bem provável que a partir desse mês de setembro o TLT venha a se beneficiar bastante com a redução dos juros nos Estados Unidos. Então, esses são 3 ativos baratos que a gente tem para setembro de 2025. Eu quero saber, você já conhecia algum desses ativos? Você já investia? Bota aqui nos comentários. Vale lembrar para você que se você quiser aprender a investir nos melhores ativos no Brasil e exterior, trazer a metodologia que vai diversificar o seu patrimônio entre ativos, setores, moedas, países, para que você possa multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, que é o link da nossa escola IZT, para que você possa conhecer a nossa escola e, claro, montar sua carteira para o longo prazo e viver de renda. Depois do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Até o próximo vídeo.